Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? É uma honra ter vocês aqui conosco no nosso canal. E para a glória de Deus, nós estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu vim trazer para vocês um tema muito abençoado que com certeza vai edificar as suas vidas, que é: enfrente os seus medos, avance. Segundo a palavra de Deus, existem dois tipos de medo. Tem um medo que tem relacionado com a questão do temor a Deus, né? Que é quando você caminha com Deus e você sabe que determinadas decisões elas desagradam a Deus, né? Que te afastam da presença dele, que entristece a Deus. Você vai segundo as que as Escrituras ensinam. Eu vou explicar. Por exemplo, às vezes a pessoa ela pensa em fazer mal ao seu próximo, mas aí ela compreende que se ela fizer mal para o seu próximo, ela está transgredindo as leis de Deus. Ela está pecando contra Deus, está entristecendo a Deus. Aí o que acontece? Ela não faz mal ao seu próximo. Esse é um tipo de medo, né? O temor a Deus. E um outro tipo de medo que a Bíblia nos fala é sobre detrimento, né? É perda de algo, né? E perceba que o medo, ele não é algo que ele foi vindo de Deus, meus amigos. No decorrer do vídeo aqui, eu vou mostrar para você um pouco mais sobre isso. E a gente pode pegar aqui como exemplo Adão. Adão, ele caminhava com Deus no jardim, né? Deus descia à terra todas as tardes e caminhava com Adão. E Adão não tinha medo de caminhar na presença de Deus, né? De andar com Deus. Até que um dia Adão pecou. Ele comeu do fruto do qual Deus tinha determinado a ele que não comesse. Observe em Gênesis 3:10, né? Deus havia chamado Adão, né? Em uma dessas tardes. Adão ouviu a sua voz, respondeu e disse assim: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi e tive medo. Olha para vocês verem, meus irmãos, que forte. Então até então Adão não tinha pecado, então ele não tinha medo, né, de andar na presença de Deus. Mas depois do momento que ele pecou, ele teve medo quando ele ouviu a voz de Deus. Olha que forte, meus irmãos. Então, meus amigos, é preciso a gente ver que o medo, ele nos traz consequência, né? O medo tenta nos parar, o medo tenta fazer com que não andamos mais para frente. E uma das coisas que o medo traz é a paralisia, né? Às vezes o medo traz em certas pessoas uma paralisia no trabalho, às vezes uma paralisia na vida financeira, uma paralisia, às vezes até na sua saúde espiritual, né? Caso de pessoas até entrar em depressão. E também na vida espiritual, tem pessoas que, né, deixam de evoluir espiritualmente na presença de Deus por causa de circunstâncias que acontecem nas suas vidas que acabam trazendo nelas medo, né? Isso é muito importante. Nós devemos entender que Deus não nos deu espírito de medo, precisamos avançar. Uma outra coisa que o medo traz também, muito comum, é a questão de tomar decisões erradas, né? Eu vou pegar o exemplo bíblico aqui de Saul, né? Em 1 Samuel, capítulo 15, né? A palavra nos conta a história que Deus havia determinado que Saul enfrentasse os amalequitas, né? Porque Deus queria eliminar aquele povo. E observe que Deus havia falado e ele quer para destruir tudo: homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, tudo. E Saul, quando eles venceram os povos, os amalequitas, o que ele fez? Ele selecionou os melhores gados, as melhores ovelhas para oferecer a oferta ao Senhor.
Mas entenda que Deus não queria nada dos amalequitas, nem ofertas, nem nada, porque era um povo que não agradava a Deus de forma alguma. E Samuel ficou sabendo disso e ficou muito indignado. E quando ele foi confrontar com Saul, olha o que Saul disse em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. O que acontece aqui, meus amigos? Saul, depois que eles exterminaram os amalequitas, Saul até tinha a intenção sim de eliminar todos os gados, as ovelhas, né? Só que o povo começou a pressionar o Saul para que oferecesse os melhores animais em sacrifício ao Senhor. Saul sabia que aquilo não era a vontade do Senhor, mas ele teve medo. Eu creio que não seja medo das pessoas fizerem algo com ele, mas sim de perder o seu prestígio, né? De perder o seu nome, o seu trono diante dos seus liderados, né? E por medo ele ouviu ao povo e não ouviu a voz de Deus, e isso trouxe consequências terríveis para a vida dele, que a gente sabe. Então, meus amigos, como vencer o medo? A primeira coisa que nós temos que compreender é que quando Jesus ele deu a sua vida por nós, ele nos trouxe a salvação, né? O direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos trouxe, né? Ele restaurou o nosso caminho com Deus, né? Porque ele havia sido quebrado por causa do pecado e das transgressões. E ele veio também para restituir tudo aquilo que nos foi tirado, né? Com a vinda do pecado, com a entrada do pecado na terra. E uma dessas coisas é o nosso caminhar com Deus, né? Proximidade de Deus. Pode pegar aqui o exemplo de Adão, né? Ele caminhava com Deus e depois do pecado ele teve medo de Deus, né? E não estava mais na presença de Deus. Ele não conseguia mais ter aquela conexão com Deus, vamos dizer assim. E entenda, como eu disse, Jesus veio trazer tudo aquilo que não foi, tudo aquilo que foi roubado, né? Tudo aquilo que foi tirado de nós, né? E como eu falei anteriormente, o medo veio pelo pecado, né? Deus não nos deu um espírito de medo na criação. E Deus não quer que nós tenhamos medo. Ele quer que nós caminhemos, que nós avancemos. Eu vou até dar um exemplo aqui. Lê comigo aí, eu acompanho aqui pelo vídeo. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Com isso que eu estou falando, meus amigos, Deus não nos deu o espírito de medo, é consequência do pecado. Agora que nós somos salvos, não temos que ter medo, nós temos que caminhar com Cristo Jesus, avançar pelo alvo, avançar para o alvo, fazer as coisas de Deus. Não podemos deixar o medo trazer paralisia, não podemos deixar o medo nos parar, não podemos deixar o medo fazer com que tomemos decisões precipitadas, decisões fora da palavra de Deus, decisões que transgridem as leis de Deus, que desobedeçam a Deus. Precisamos voltar os nossos olhos para Deus nas dificuldades, nas ansiedades, nas preocupações. É normal o sentimento? Sim, acontece a gente sentir medo, né? Porque o medo, ele entrou na terra no momento do pecado, mas o que nós não podemos permitir é o medo nos dominar, né? Eu tenho sentido muito medo. Então, meus amigos, vamos aqui ver que o que a palavra vai nos dizer sobre o que devemos fazer em relação ao medo, como sentimos medo, tá? A primeira coisa, nós vamos ler aqui, Salmo 56, 3. A palavra de Deus diz assim, Mas quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Então, meus amigos, quando você sentir medo, a primeira coisa que você vai fazer é confiar em Deus, saber que Ele está contigo, que Ele vai tomar as melhores decisões
para a sua vida, né? Assim como o salmista diz, confie em Deus de todo o coração, de toda a sua força, né? Confie que Deus está contigo, não sofra por coisas precipitadas que ainda não aconteceram na tua vida. Deus pode mudar a sua vida assim num piscar de olhos. Não tenha medo, continue, não deixe o medo te parar. Amém? Eu gostaria de ler com você uma outra palavra também, que está em Deuteronômio 31:6, que a palavra de Deus diz assim, ó: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Aleluia, meus irmãos. A palavra de Deus aqui está falando, não tenha medo, não deixe essas coisas te apavorar, porque o Senhor vai com você. Às vezes coisas acontecem, talvez você fique pensando, né, com os olhos materiais, você não consegue ver uma solução, mas saiba que Deus, ele é especialista, né, quando as coisas não têm solução, agir no espiritual, né? Enquanto você confia em Deus, aí Deus já é o especialista, aí Deus vai fazer assim, agora vamos fazer porque Ele confiou em mim, Ele está acreditando, e o impossível vai acontecer. Então não deixe o medo te parar. Amém? Continue avançando. Uma outra coisa interessante que eu queria falar com você é que a Bíblia, né, tem a palavra não temas 366 vezes no decorrer da Bíblia. Olha que interessante, não temas para cada dia do ano, inclusive se o ano for bissexto. Então, meus amigos, não temas, não deixe o medo te parar, avance, determine vitória no nome de Jesus, creia em Deus, confesse Jesus como seu Salvador e confesse que Jesus vai te dar a vitória, confesse que Deus é o Deus do impossível. Não deixe que o medo traga sofrimento antes da hora, não deixe que o sofrimento tire a sua paz, a sua noite de sono, não deixe que atrapalhe a sua caminhada espiritual, não deixe que o medo te atrapalhe de prosperar, de ser uma pessoa feliz. Creia que com Deus você pode todas as coisas, que você é mais que vencedor, porque a palavra determina isso, e Deus determina aqui na palavra dele que Ele não te abandonará e estará com você em todas as situações, os problemas, nas adversidades. Então creia no Senhor, avance, meu querido, avance. Que Deus possa abençoar essa semana em nome de Jesus. Se você gostou do nosso vídeo, te peço humildemente que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir, que você possa ativar o sininho aí no seu YouTube, para que você possa ter acesso aí aos próximos vídeos, ser notificado dos próximos vídeos, que você possa compartilhar aí com mais 2, 3 pessoas, para que a palavra de Deus possa ser levada, pessoas possam estar precisando de ouvir uma palavra sobre encorajamento, para que não tenham medo e continuem avançando. Então avancem, meus amigos. Até o próximo vídeo. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.